Olá, Mediciners, bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Esse é o episódio número 48 e o tema é Psiquiatria da Infância e da Adolescência. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. Bom, hoje quem tá assistindo pra gente no YouTube ou quem tá aí no Spotify com o vídeo ligado, tá vendo que eu tô sozinha, né? Flying solo hoje. A gente tá gravando excepcionalmente em Fortaleza para receber uma grande convidada, mas antes de apresentar a convidada da nossa semana, eu queria convidar vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube, deixem um like nesse vídeo se vocês gostarem, compartilhem com os seus colegas e no Spotify não esqueçam de também seguir a gente no Spotify e deixar 5 estrelas. Bom, agora apresentando a nossa convidada especialíssima, direto da Inglaterra, a gente vai receber Laura Feitosa. Bem-vinda, Laura. Oi, amiga. Estou muito feliz de estar aqui. Eu tô tão orgulhosa de ti. Não, e eu tô tão feliz que deu certo, né? Gente, pra quem tá assistindo a gente, a Laura é psiquiatra. E ela mora na Inglaterra, então ela tá aqui no Brasil passando pouquíssimos dias e veio conversar com a gente aqui no Médico de Quê? Laura, conta aí pro pessoal que não te conhece, quem que é a Laura? A Laura, cearense, né? Eu conheço, gente, a Raquel desde muito tempo. Não vamos falar números, né? Mas eu sou aqui de Fortaleza, nascida, criada, fiz faculdade aqui na UES, que é a Universidade Estadual do Ceará. Não sei se vai dar pra contar essas coisas ou não, mas assim, eu fui da segunda turma da UES, sei lá, pra quem é de fora isso não faz a mínima diferença, mas quando você é de universidade nova, faz total diferença na sua formação e como você se liga e se entende com todo o processo, né? E aí, fiz internato no HGF, também não faço a mínima ideia se faz, pra quem é de fora, mas pra gente faz, e foi aí que eu conheci a Raquel, então eu tinha que falar sobre isso. E depois a gente foi para São Paulo, e aí eu fiz as residências lá na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. Então, é uma coisa muito... Antes dela contar, eu vou fazer um adendo. Gente, a psiquiatria da infância e adolescência é uma especialidade da psiquiatria, que normalmente as pessoas fazem residência de psiquiatria 3 anos e fazem depois a complementação da psiquiatria infantil. Mas, Laura, conta que o teu caminho foi diferente já desde o começo. Então, essa parte que eu quero dizer, é muito porque eu não acho que... Eu sempre falo isso para as pessoas, eu não digo que, tem que fazer dessa forma. Para mim, fez sentido fazer dessa maneira, e o que foi essa maneira. Então, antes de... Eu entendi durante a faculdade, eu entrei na faculdade, adorava medicina, vindo de uma família de médico, então assim, sabe, é o que você sabe também, foi fácil essa escolha. Mas eu entrei na faculdade porque eu queria ser psiquiatra. Aproveitei a faculdade. Achei que você queria ser neurologista, amiga, na faculdade. Não, psiquiatra, total, era isso, entrei pra fazer psiquiatria. Mas aproveitei tudo, gostei de tudo e tal. E aí, ao longo da faculdade... logo no começo, eu queria fazer aqueles estágios, assim, estágio que a gente faz primeiro e segundo ano de faculdade, é sempre assim, né? Pode ser meio furada. E aí, minha mãe, que é pediatra, ela falou, Laurinha, e me levou para fazer uns estágios voluntários, que na verdade era no Instituto Peter Pan, que é a oncopediatria aqui de Fortaleza, para eu ficar fazendo, gente, quase uma coisa assim, Pat Adams, sabe? Ficar na sala, entre as quimioterapias, não sei o que, tal. E enfim, por isso e outras coisas, eu fui vendo o que eu queria fazer, psiquiatria da infância e adolescência. E ao longo do que a faculdade vai, e a minha experiência, ver como era a psiquiatria da infância e adolescência aqui, eu tive a oportunidade de ir durante a faculdade para outros serviços fora de Fortaleza, e eu disse, gente, eu sempre gostei muito de medicina, de clínica, sabe? Eu disse, eu não quero perder isso. E, na época, aqui, mais uma vez, dando o recorte temporal, né, ainda havia uma coisa de psiquiatria ser bastante mesmo ligado com psicanálise, terapia, e eu tô enrolando tanto, né, para chegar no ponto do que você me perguntou. Mas, enfim, ainda havia essa ligação muito forte com terapia, que, óbvio, ainda se tem, mas eu queria uma coisa mais psiquiatria clínica. Essa era o que eu queria fazer. Então, por todas essas razões, eu decidi que antes de fazer psiquiatria, eu sabia que eu queria fazer psiquiatria da infância e adolescência, eu decidi fazer pediatria antes. E lá fui eu, fiz pediatria, aí depois eu fiz psiquiatria. Que eram 2 anos. Eram 2 anos. Ainda é? Não, agora é 3. Se eu não me engano, já são 3. Já são 3. Na minha época, o 3º ano era aquele, é o ano extra. O ano adicional. Adicional. Eu ia dizer opcional, como se fosse só assim, quero fazer.
e aí te dão a residência. Não era desse jeito, enfim. Aí fiz a pediatria, eram 2 anos, depois psiquiatria da infância e adolescência. Meu irmão dizia que eu estava fazendo carreira em residência. Mas é isso. Mas porque se considerar que a faculdade são 6 anos, amiga, 2 anos de eu pediatria, fiz 3 anos de psiquiatria e 1 ano de psiquiatria adolescência e da infância, são 6 anos, né? São 6 anos, São 12 anos de formação. Mas foi ótimo. E durante a graduação, Laura, como é que foi isso de você participar ou estar no início da caminhada de uma nova faculdade de medicina, né? Como era a da Universidade do Estado do Ceará naquela época. Eu digo isso porque a gente teve nos últimos anos, mesmo nas universidades públicas, né? Um aumento importante do número de faculdades. A gente tem aí uma série de ouvintes que é o pessoal de Mossoró, da UFERJ, que é uma faculdade nova também, e eles enfrentam muitos desafios durante a graduação. Sim. Por ser uma graduação nova. Como é que foi isso lá na UES, nessa época? Foi ótimo. Não, mas foi mesmo. Então, assim, a história da UES, tem até um livrinho, gente, quem quiser, né? Não escrevi, não ganho royalties, nada, mas tem um livro. Então, assim, a UES, a criação da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual do Ceará, vem porque, na época, a única faculdade pública do estado era a UFC, a Universidade Federal. E estavam começando a crescer os cursos particulares, e aquela dúvida que sempre, né, aquela questão que se vê muito grande é assim, por que estamos crescendo cursos particulares quando... Não vou entrar na discussão o que é correto, se o ensino devia ser para lá, aí é outra história, né, galera? Deixa pra lá. Quer dizer, deixa pra lá não, mas assim, não é pra hoje. Mas o pensamento foi, bom, né, se na época o que se tinha de forte era que o ensino superior é do Estado, então como é que a gente está abrindo tantas faculdades particulares e não, em vez de investir, abrir uma faculdade pública? E essa foi uma das coisas. A outra também é que, assim, a UES, ela vem da Escola de Saúde Pública do Ceará. Tá. Que é isso, o Estado era um dos órgãos mais fortes, digamos assim, dentro, ainda acredito que seja, era a Escola de Saúde Pública do Ceará. E está no nome Saúde Pública. Então, toda a formação da gente, e essa era uma coisa assim, que virou, assim, não tinha meme na época, mas teria virado um meme, era aquela coisa de quando a gente entrava, e aí a gente começava a passar, né, nas disciplinas, ou encontrava com pessoas que não eram da UES, e aí a pergunta clássica era, mas a UES só forma médico generalista? Tipo, todo mundo que se formar tem que fazer saúde da família e tal. E a gente dizia, não, óbvio que não, a faculdade segue as diretrizes do MEC, é igual a todo mundo, porém, sim, digamos assim, nas grades curriculares extras e como o curso era montado, era sempre com a ideia de que não me interessa se você vai fazer ortopedia, aí você se especializa na microcirurgia de, sei lá, joelho ou qualquer coisa, nem sei o que é, né? Mas, assim, a ideia era que, assim, você vai ganhar uma formação que não importa qual sua profissão final, você é médico. E se você pensar que, na verdade, isso deveria ser o pensamento de toda a faculdade de medicina, mas nem sempre, né? E aí, durante a faculdade, Laura, tu fizeste projeto de extensão, participou tinha liga, monitoria, lá, PIBIC, projeto de pesquisa básica que você fez? Tinha e fomos criando também, né? Eu fui da segunda turma. Dados curiosos, meu irmão era da primeira turma. Estava fazendo a dinastia. É verdade, meu Deus. Teu pai ensinava lá? Não, papai da UFC, né? Papai foi seu professor. Minha mãe era não docente, né? Mas minha mãe na época trabalhava no SEIB. Era colaboradora. Colaboradora. O SEIB é o hospital de pediatria daqui do estado. E aí era isso, né? Então, assim, todos os hospitais do estado é uma universidade do estado, logo a gente, digamos assim, ganhou todos os hospitais. Como hospitais de ensino, como hospital de ensino. Que, na verdade, já eram hospitais de ensino, porque eles tinham, provavelmente vou falar o nome errado aqui, mas algum vínculo, algum acordo com a federal. Mas tinha toda essa coisa de, tipo, a preocupação de, tipo, agora os alunos da UES vão ser privilegiados, porque a maioria dos hospitais aqui no Ceará, em Fortaleza, eram hospitais estaduais. Sim. Acho que talvez só o HU é federal. Só o HU. E, bom, era isso, né? Mas, sim, fiz tudo. Fiz projeto de pesquisa. E tudo na psiquiatria?
Não, mais ou menos, então, porque na psiquiatria, a gente não... A psiquiatria da gente era só no... Ai, talvez eu vá dizer errado, no 8º semestre, ou... bom, Lá na era frente. ela lá na frente, 8º até 9º, porque a gente, assim, na minha época, agora já mudou, mas na minha época o internato era 1 ano e meio. Verdade, vocês tinham internato só de 1 ano e meio. De 3 1 ano e meio, semestres, né? exato. Que fez, era a bolsa da CAPES, bolsa PIBIC, não sei o quê. De Iniciação pesquisa de de quê? pesquisa. Aí Em vem quê, a coisa. amiga? Porque sempre é umas coisas minhas bem nada a ver. pesquisas... Não, nada a ver, não. Ah. Era até a ver dentro do possível. Era de saúde, tu vai adorar, então, inclusive, para o motivo. Era em educação e saúde. Que legal. E aí, a minha pesquisa, na verdade, era sobre educação médica. Que legal. Como ver, era, digamos assim, o mote específico, o tema, que até aí, né, escrevi o capítulo, não sei o que, essas coisas assim da época, era sobre pesquisa dentro da formação de Entendi. medicina, no entendimento de, tipo, não é para você formar um pesquisador, quem sai da faculdade e tal, mas como você, da mesma forma como a ideia do médico generalista, como você imbui na formação. Imbui? Falei certo? Faz tempo? Inclui. Se não tiver certo, inclui. Acho mas acho que tá certo. Como você, então, inclui esse pensamento científico também sem depender de qual vai ser a sua formação final. Laura, vamos resgatar essa pesquisa aí. A gente tá tão Nossa, precisando. gente. A gente tem essa pergunta episódio sim e outro também, né? Do quanto que o pensamento científico crítico tá fazendo falta nas diversas faculdades aí no Brasil afora. E me fala uma coisa, Laura. E aí, quando você resolveu fazer residência, que você já sabia que você ia fazer psiquiatria, mas antes ia fazer pediatria, como que foi fazer prova? Quantas provas você fez? Só fez prova em São Paulo? Fez prova aqui também? Não, Como então, que foi? assim, a pediatria eu fiz 5 provas. Tá. Eu fiz a prova daqui, de Fortaleza, que era... eu vou falar errado também, gente, eu nem lembro disso. Mas, sei lá, a prova do estado. Sim. Tu lembra o nome? Eu não lembro. Enfim. Mas que era... Já mudou de novo, agora é tudo o Enem das residências. não, A mas partir na desse época... ano. Na época já era do estado unificado. Enfim, Bom, a prova mas muda, né, gente? Mas isso é uma prova a unificada. natureza das coisas. Ótimo. Se ideia de também ficar vivendo do passado, era 1000 vezes Não. melhor antes, não sei o quê. Não sei. Era outro contexto. É. Sim, podemos resgatar algumas coisas que talvez fossem melhores, mas às vezes eu acho assim que o pessoal que fica Sim. no meu tempo, isso é sinal de idade, Claro. né? Não de reflexão. A única crítica que eu tenho a essa nova forma de avaliação para ingresso na residência, que eu acho que é super positivo a gente ter uma unificação, né? Acho que o caminho é esse, porque a gente eu fiz 10 provas, você imagina que eu fiz clínica Gente, médica. e o valor? O custo disso, Aquela, né? meus pais podiam me Isso, ajudar meus a pagar, pais também, não mas- é pra todo mundo. E é uma maratona, né, Laura? A gente se mudou para São Paulo. Nossa, foi. A gente ficou um A gente mês lá, dividiu um flat, a gente foi dividiu um ótimo. flat pra fazer prova. Mas assim, acho que a única coisa que se perde, que eu acho que tem algum valor, e que tinha quando eu fiz prova aqui na Federal, e que depois já não tinha na época do SURSE, e agora não mais com essa prova única nacional, é que não tem prova prática. Então, não tem avaliação nenhuma de habilidade entendi. prática, né? Então, você aprender para fazer prova ABCDE, né? E a gente tá super formando muito cedo os meninos fazendo cursinho para prova de residência, Sim. fazendo prova de marca X, né? Escolher a alternativa. Então, realmente. talvez a gente tenha alguma perda, uma coisa para se refletir. E aí, como é que Isso foi eu não sabia. agora não tem prova prática. não. Em São Paulo, quando as provas das escolas tradicionais ainda tem prova prática, porque eles não ingressaram nesse modelo. Entendi. Aqui no Ceará, a partir do ano de 2024, né, que foi o ano passado, então todas os programas de residência ingressaram. E aí você também não consegue ter mais de uma opção. É um pouco complexo depois os meninos, a gente deixa o pessoal comentar, é um pouco complexo essa escolha. Mas e aí você fez 5 provas. Fiz 5 provas. Fiz a daqui do estado, então, que era pro SEIB. Eu fiz a prova em Pernambuco, que era pro IMIP. Inclusive, Aí eu lembro, você fez estágio no IMIP. fiz, no internato. então, assim, no internato a gente podia, um dos rodízios do internato você podia fazer fora, né, desde que lhe aceitassem, e aí eu fui pro IMIP, muito legal também, então, assim, né, essas coisas também, né, às vezes fica, São Paulo, Rio, sei lá, né, Lá é super bom. gente, tem serviço maravilhoso, e você também, assim, cada serviço local vem com suas particularidades, por exemplo, deixa eu fechar a história da prova e depois eu volto pra isso aqui, porque senão a gente não chega lá. Mas fiz a de Fortaleza, que era pro SEIB, fiz em Pernambuco do IMIP e fiz em São Paulo, USP, Unifesp e Santa Casa. Tá. E foi isso. E aí, enfim, Unifesp tinha uma coisa assim, que pra mim
digamos, tinha um emocional e um histórico, que também é aquelas coisas que acontecem. Meus pais fizeram residência lá, aí sei lá, né? Amiga, conta que não só teus pais fizeram residência lá, você morou na Vila Clementine, quando era bebê. Então, nasceu exato. lá, não, nasceu aqui e foi pra lá. Meus pais vieram pra cá, nasci aqui, e aí depois então voltaram pra lá. Tinha esse vínculo emocional desde exato, tinha um vínculo pequeno. afetivo, que é afeto, né? A palavra do afeto. momento é afeto. Verdade. Enfim. E aí, foi isso, então... E como é que foi fazer residência eu adorei, gente, adorei. Pediatria foi bom ter adorei, feito pediatria Não, tudo, adorei. Aquela sempre... Sabe, é engraçado porque, assim, as coisas que eu fiz na vida nesse sentido, tipo assim, eu saí de Fortaleza pra ir pra São Paulo, nunca foi porque eu não gostava de Fortaleza, ou eu não acreditava que Fortaleza ia ter uma formação legal. De fato, nunca foi isso. Eu simplesmente sempre fui uma pessoa que, tipo, eu gosto de, sabe, expandir oportunidades e coisas assim, tipo, conhecer outras coisas. Então, foi isso. Posso voltar pra história lá? Agora eu nem lembro mais o que eu ia falar, gente, da história do IMIP. Esqueci, total. Enfim, que a gente já tem foi, vários já serviços. passou. Já passou vários serviços em locais assim, muito lembrei. bons, né? Rapidinho. Pronto. Então, quando eu tava lá na residência da pediatria, na Unifesp, então, pra ver essas coisas de cada um, Calazar... Quem sabia nem o que era, entendeu? Eu lembro que, assim, que eu virei, sem aquela modéstia à parte, eu virei um hit numa coisa da oncologia que tinha lá com a rádio, porque era um caso, e assim, gente, é o clássico, né? Investiga pra linfoma, todas aquelas coisas, e assim, ao zero, começou a contar a história de se é Calazar. Eu virei um hit, amigo, quando eu fiz um diagnóstico de dengue no PS da clínica. Então... Né? Porque hoje, gente, pra quem tá escutando a gente em 2025 ou no futuro, né, é assim... Dengue é uma coisa relativamente, aliás, muito comum em São Paulo, inclusive em 2025 a gente teve aí já no começo do ano, um grande surto de dengue, epidemia, mas quando eu fiz residência em 2010, não existia dengue em São Paulo. Então, o primeiro caso que a gente viu... A gente levou na mala. A gente levou na mala. Não foi a gente que levou na mala. A gente levou o diagnóstico, porque esse paciente tinha um chamado hemato, era uma bistopenia por uma dengue que tinha hemoconcentração. Eu falei, gente, isso aqui não é leucemia, vocês me desculpem, não tem leucemia hemoconcentrada. E aí eu falei, cancela essa interconsulta da hemato, que senão a hematologia vai descer lá do 8º andar, na madrugada, pra fazer esse esfregaço e vai querer matar a gente aqui na clínica. Então é isso, porque aqui, né, aqui no Ceará especificamente, a gente tem uma formação muito boa de doenças tropicais. E assim, uma grande gama de doenças regionais que em São Paulo são muito menos comuns, né? Isso. Eu vi também, por outro lado, na residência em São Paulo, uma quantidade de paracoco no ambulatório da endócrino-insuficiência adrenal, que aqui ninguém nem sabe pensar nisso, né? O mais comum são outras doenças. Então, tem muitas particularidades regionais também, né? Total. E assim, coisas que, óbvio, fico feliz que tenha mudado, né? Mas, por exemplo, por conta do SEBIN, do IMIP, tratamento de desnutrição, tratamento de disenteria com, sabe, desidratação grave por infecção gastrointestinal, que, mais uma vez, fico feliz que isso tenha mudado, porque é um reflexo de melhora de saneamento básico. Inclusive, assim, né, voltando às bases da pediatria, as 3 coisas que mais mudaram a história da mortalidade infantil, óbvio, cuidados, né, ginecológicos, mas assim, quando passa ao pediatra, digamos, a vida do pediatra, é vacinação. Então, pessoa que não acredita em vacina, me desculpe. Você não merece nem estar aqui. Pode desligar o podcast. Desculpa, que gente. Você não vai encontrar afeto nesse podcast. Não vai rolar. Então, aleitamento materno, vacinação e saneamento básico. Então, que quando você pensa assim, são medidas sociais, basicamente, né? Então, fico feliz que tenha mudado, óbvio, mas na época era isso. Eu tinha aprendizados para certas situações que lá não se tinha, porque não era o que a gente encontrava, né? E aprendi coisas lá que não era o que a gente via aqui, ou quando acontecia aqui, nossa, era a raridade. A gente tinha lá serviço especializado de por exemplo, doenças hepáticas genéticas, coisas assim. Então, todo lugar vem com seus positivos, eu realmente acho isso. Residência também depende muito de você. É o empenho. E
faculdade, todas essas coisas. É o empenho que você coloca naquilo. E conta agora, chegando na psiquiatria infantil, ou da... Ai, meu Deus, já falei errado o nome da infância, da adolescência. Não, mas Vou chamar o de psiquiatria apelido. infantil, É o apelido, afetuoso, pra ficar Exato. menor. Como que é? É um ano adicional, é um R4, Laura? É um R4. E é uma subespecialidade, é uma área de atuação da psiquiatria? Ou é subespecialidade? Não, é subespecialidade. Tá. E é um ano só. Como que é o programa, mais ou menos, estruturado na psiquiatria da adolescência e da infância? Não, é intenso porque é um ano só. Então, assim, psiquiatria são 3 anos, né? Tá. Que eu já fiz, já eram 3 anos. A gente tem disciplinas de psiquiatria infantil oficialmente no 2º ano de psiquiatria, no 3º também. O 3º é um pouco, assim, cada universidade é um pouco, na universidade, cada residência é um pouco diferente. Inclusive nas diretrizes curriculares do MEC também, assim, aprendi tudo isso também muito recentemente, porque por conta do meu processo lá na Inglaterra, eu tive que ir procurar a diretriz curricular, tudo de novo, pra ver. Mas, enfim, a gente tem psiquiatria da infância e adolescência na formação da psiquiatria geral, mas, enfim, é quase um texto, assim, sabe? É quase cenas do próximo capítulo pra quem quiser fazer psiquiatria infantil. Exato. Eu acho que ninguém, diferente de outras especialidades, ninguém atende psiquiatria infantil se não for psiquiatra infantil no geral, né? Amiga. Amiga, será? Eu falo, não. Não. Que bom seria, né? Se fosse. Assim. Ou não, no geral, o psiquiatra no interior faz tudo. Exato. Mais uma vez, acho que a gente tem que ser condizente com a realidade do nosso país. Sim. Não existem tantas residências de psiquiatria infantil assim. Então, eu acho que é importante que... Isso era uma coisa, inclusive, por eu ter feito pediatria, uma vez psiquiatra da infância e adolescência, eu quis trabalhar com interconsulta, então, assim, uma das minhas, inclusive, digamos assim, paixões, vamos dizer, era essa parte de saúde mental faz parte da pediatria. Perfeito. Sabe? E dos motivos da pediatria, né, também não tenho todo o histórico aí, mas um dos motivos da pediatria ter virado 3 anos foi para a inclusão de saúde mental no currículo. Legal. Porque não tinha nada. Era uma coisa totalmente à parte. Totalmente à parte. Então, assim, meu último trabalho aqui no Brasil, antes de eu mudar, que foi na Unifesp, era com o grupo da interconsulta de psiquiatria, e eu fui bater de porta em porta nos ambulatórios da pediatria da Unifesp, dizendo, oi, gostaria de passar aqui com vocês e, sabe, poder trazer esse olhar, essa discussão para os residentes, para os pacientes, para os casos e para todo mundo. Então, sim, você vê algumas coisas e, como eu falei, né, eu acho que é importante que outros profissionais sintam-se, assim, capazes de, tipo, fazer um primeiro atendimento, fazer uma hipótese diagnóstica, sabe, e levar daí, se preciso for, vai para o especialista. Agora, o que é dureza, desculpa também, isso é muito minha opinião, é que assim, eu tô falando disso quando eu penso na população, Sim. mas o que acontece é o pessoal não ter o treinamento e fazer isso em consultório. Ai, desculpa também, mais uma vez, pra mim, não dá. Entendeu? Sim. E aí fica assim, sou especialista de TDAH, sou especialista disso e aquilo e tal. E assim, pode ser que a pessoa realmente seja porque fez vários cursos depois, especializações e joia, tudo certo, sabe? Mas assim, a pessoa se chamar especialista, pois fez as disciplinas da residência geral ou um curso de fim de semana, é muito complicado, né? Entendeu? E aí, o que é que vocês passam? Como é que é a estrutura da... É claro que cada programa de residência, gente, é diferente, os programas são diferentes, mas como que é estruturado esse 1 ano na psiquiatria da infância e adolescência, Laura? Então assim, todos os programas oficialmente pelo... É o MEC, né? É o MEC. São 1 ano. No Rio Grande do Sul são 2 anos, sendo o 2º ano voluntário, assim. Porque o MEC não existe, então você não tem a bolsa da residência. Entendi. Então, você já vai sabendo, porque lá eles entendem que 1 ano é puxado. E é uma coisa assim, quando... Só posso falar da Unifesp, mas eu não posso falar de outros locais. Mas da Unifesp, quando a gente entra, uma das coisas assim que os docentes falam pra gente é assim, olha, é uma residência puxada, é de segunda a sexta, de 8 até que horas der, entendeu? Às vezes dependendo do ambulatório. Mas assim,
que a gente vê? Lá a gente tinha, então, e outra coisa também, todos os residentes passam exatamente pelas mesmas coisas, Tá. o que talvez possa soar assim, mas toda residência não é assim. Bom, desde que eu fui para a Inglaterra eu descobri que não. Que caso residente tudo. Mas, enfim, a gente tinha um ambulatório, não vou falar nome, vou falar só do que era, assim. Um ambulatório que era mais para neurodesenvolvimento, então TEA, TDAH, tics, coisa assim. A gente tinha um ambulatório que era um ambulatório mais geral, na verdade, que a gente recebia encaminhamentos de pediatria, posto de saúde, escolas, então tinha de tudo, e lá onde a gente via mais, assim, ansiedade, depressão e muito, muito quadro de comportamento, que a gente chama que é assim, óbvio, o psiquiatra da infância e adolescência tem toda a formação para saber, assim, como lidar, como manejar, como dar suporte às famílias, às escolas, mas cria-se um grande problema de você estar dizendo que a criança tem um transtorno, né? E a classificação do CID, tal, tá lá, tá classificado. Mas, sabe, assim, tem muito... Todos os transtornos de comportamento, eles são ligados com uma questão muito mais de relações... Social e como aquela criança recebe o suporte ao longo desse desenvolvimento dela, do que... digamos, uma esquizofrenia. Primária, uma doença primária. Exato. Sim. Então, tem duas coisas, né? Que a gente, nós, seres humanos, não só as crianças, mas a gente vem com temperamentos específicos. As nossas funções executivas vão desenvolvendo ao longo da infância. Aquele período da pré-escola, né? É onde todas as questões de atenção, foco, planejamento, organização, então, funções executivas, controle inibitório, se organizam, e a depender, assim, é muito claro que violência e condições, assim, digamos, de violência social, então, pobreza, poucos recursos e situações assim, prejudicam muito esse desenvolvimento. E aí o que aparece muitas vezes é a criança com problema de comportamento, é a criança que não se comporta, é a criança que é muito mais um sintoma do que, na verdade, um CID em si, né? É um CID, porque também a gente já tem vários estudos mostrando... tá bom, não precisa ir todos, porque não é aula de psiquiatria da infância. Mas, sim, tem essas questões. Então, esse era um dos ambulatórios. A gente tinha um ambulatório específico, que era um ambulatório de psicoses, adorava. A gente tinha um ambulatório, que era um ambulatório de humor, então, mais assim, depressões atípicas, bipolar. A gente já tem nas crianças pequenininhas. Não pequenininha. Mas quase quer dizer, o que é pequenininha, né, gente? Sim, não, porque a gente... não, tem, mas geralmente nesses, assim, mais criança bipolar, assim, bem pequena, primeiro que não é um diagnóstico fácil, é importante que você acompanhe, muita coisa na psicopatologia da infância e adolescência é acompanhamento também. Sabe? A gente vai vendo como é que a criança está se apresentando, a gente dá suporte, mas às vezes a gente precisa de um tempinho para fechar um diagnóstico, porque na hora que você fecha um diagnóstico, muda qual é o prognóstico que você vai dar para esse paciente e que tipo de acompanhamento você está, né, pensando aí para o futuro. Mas tinha um ambulatório de transtornos alimentares, que eu já ia falar uma coisa assim, eu tenho um pau que rola. Rola bastante, acontece muito. Tem bastante, acontece muito. Que na minha época, quando eu fiz residência, que é 2010, há 10 anos, tinha, essas coisas sempre tem, mas a gente também vê essas mudanças sociais, né, que eu até falo brincadeira às vezes quando eu tô dando aula, que é assim, nos anos 60, na época dos Beatles, histeria e tudo, era desmaiar, essas apresentações mais, digamos, funcionais. Hoje, apresentações, digamos assim, dificuldades emocionais se apresentarem como transtornos alimentares, e óbvio, anorexia é uma coisa, dificuldades alimentares relacionadas com humor é outra coisa, mas, assim, tem uma conexão aí. Então, transtorno alimentar, a gente tinha que eu acho que foi um ambulatório, assim, riquíssimo, que era um ambulatório de trauma, então, assim, né, de violência. Tínhamos um ambulatório que era com a pediatria, que a gente ia para o Imbu, onde tem a pediatria comunitária da Unifesp. Eu provavelmente estou esquecendo coisa aqui, porque tinha... mas era bastante coisa. Tinha álcool e drogas também. Tinha álcool e drogas. Na minha época não tinha interconsulta, mas aí uma vez que eu me juntei ao serviço da interconsulta, a gente montou um ambulatório para poder receber os residentes. Chama Sofia. Sofia. Tá lá, resistindo. Fui embora. Mas essa é a beleza dessas coisas, né? Fui embora e o ambulatório continua lá.
mostra, assim, da importância. Então, assim, não é a Laura, porque essas coisas são besteiras, sabe? Tipo assim, é a importância que isso tem para a formação e o que isso representa, assim, é um conhecimento, uma atividade que é necessária para as crianças e adolescentes, porque no fim das contas é para isso que a gente faz, né? Aproveitando esse gancho, conta então, você fez 12 anos de formação. Foi ótimo. E aí quando acabou, porque uma hora acabou, né, amiga? Uma hora terminou. Como que foi você não se ver mais com essa ideia de ter uma semana padrão de residências, internato e faculdade? Como é que foi quando você terminou a residência? Gente, o que você quis fazer? Você ficou perdida? Falou, não, eu sei exatamente o que eu quero fazer. Mas mais ou menos, sabe? Assim, eu não tinha muito... Eu não fiquei perdida, porque, na verdade, assim, acabou, já tinha, mais uma vez, é ainda uma especialidade que se tem carência, Sim. Né? Então, assim, a gente está terminando a residência e você já tem propostas para trabalhar em CAPS, propostas para trabalhar em ambulatórios especializados e coisas assim. Então, eu não fiquei perdida, no sentido de, tipo, eu sabia opções, mas eu não estava muito certa do tipo... Tá, agora qual caminho? Porque, mais uma vez, o fato de ter feito pediatria, sabe, né? Assim, uma coisa é porque você começa a fazer uma coisa, a outra é a visão que você tem depois ao final. E aquela ideia de, tipo, pacientes com comorbidades, era o que eu gostava. Então, tinha essa ideia de, tipo, eu quero trabalhar de uma maneira que eu possa juntar as duas coisas, tanto que quando eu terminei, aí eu fui trabalhar, era como meio tempo, né, assim, metade num CAPS, metade num ambulatório de especialidades. E aí, naquele ano mesmo que eu terminei, porque eu já tinha colegas da pediatria, que comparada a mim, elas já estavam há 3 anos trabalhando e tudo, e elas estavam na época de montar um consultório, e eu vou também, né, tipo, montar um consultório, acabou de se falar. Mas, enfim, eu sei que tem muita gente que monta consultório antes mesmo de terminar a residência, mas pra mim não era uma coisa assim que eu achava que, tipo, Mas, enfim, e eu tive, digamos assim, propostas, sou muito glamouroso, né? Propostas não, mas assim, tinha colegas que eu poderia ter feito, vamos alugar uma sala junto e começar aqui uma coisa de psiquiatria, e eu tinha minhas amigas da pediatria, e pra mim sempre fez sentido, não, eu quero trabalhar com pediatra, sabe? Eu sempre tive essa visão, que ao mesmo tempo, assim, se você pensar, eu faço coisas super especializadas e eu gosto, mas eu também... E isso vem da UES, né? Essa ideia do generalista, tipo, não, gente, o especialista tem que estar para os casos, digamos, especiais, mas a função do especialista também é trazer esse conhecimento para o atendimento inicial, e o atendimento inicial é com pediatra. Pediatra, legal. Mas não fiquei perdida, mas acho que demorou, assim, 1 ano para eu ir pensando exatamente, como é que eu quero fazer, porque quando eu estava na residência, eu estava na residência. E aí eu vou contar agora, gente, a Laura, junto com outros colegas, mas eles implantaram um serviço de interconsulta de psiquiatria no Hospital Geral, né? Que era o Hospital Universitário da Unifesp, que é o Hospital São Paulo, e aí você via de tudo, não era só pediatria lá, né? Não. Conta aí como é que foi esse serviço. De tudo. Então, assim, o serviço já existia, tanto que eu passei nesse serviço durante a residência, né? Que é o SAMERU, que é o Serviço de Saúde Mental, interconsulta, enfim. E quando eu me juntei ao serviço, coincidentemente, foi quando aconteceu uma coisa na Unifesp, que a psiquiatria, cujo departamento e a enfermaria ficavam dentro do Hospital Geral, mudou para um prédio separado, e separado mesmo, assim, um bairro... Do bairro do lado. Do bairro do lado, perto o suficiente, mas ainda assim, do bairro do lado. E, assim, tudo bem, né, como tudo que acontece na época, 1000 dúvidas, isso vai dar certo, não vai dar, tem positivos, final, tem negativos, eu acho que tem muitos positivos, especificamente porque temos o serviço da interconsulta, então essa ligação não se perdeu. E a conexão com os serviços clínicos, Laura, falando um pouquinho da experiência que eu tive do outro lado, como sendo chefe do plantão da clínica médica nessa época, a gente era completamente dissociado, a gente praticamente não tinha nenhuma interface com a psiquiatria, e quando precisava, era uma coisa pontual de uma avaliação e o paciente se perdia, ia lá para aquela unidade de internação. Quando a gente passou a se ver com a necessidade de cuidar e atender
desses pacientes no hospital geral como médico assistente e com o apoio da psiquiatria, acho que essa conexão fez muito sentido, assim. Para os nossos residentes, pelo menos, a gente aprendeu a manejar muito melhor esses pacientes do que a gente nunca tinha manejado, na verdade. Acredito que sim. E, né? assim, só um parênteses antes de eu falar isso, assim, e eu acho que um dos grandes positivos, mais uma vez, tudo que a gente faz para quem a gente está atendendo. Era uma situação onde a gente tinha pacientes da psiquiatria, assim, num corredor entre a clínica médica e a cirurgia e a pediatria. E a pediatria no meio do pediatria. caminho. Na porta da pediatria. Então, assim, sabe, gente, para falar de uma maneira bem, né, sofisticada, a experiência do paciente, era horrorosa. Sim. Desculpa. Então, assim, você ter um ambiente que é mais pensado para o seu atendimento, para as suas necessidades, já faz uma diferença enorme. Sim. Mas, sim, acho que isso. E no momento que saiu, a gente, e aí, acho que, assim, Vanessa, que é a docente que é chefe da interconsulta, eu acho ela, assim, brilhante, e teve esse entendimento de, tipo, isso, na verdade, é uma oportunidade pra gente, né, repensar o serviço de interconsulta, como dar suporte, como essa ligação com as outras, com a clínica, cirurgia, bom, com todo mundo, né, ser feito de uma maneira diferente, que é muito mais, tem um nomezinho, porque, assim, chama interconsulta, e interconsulta, muitas vezes, dependendo de onde você está, é aquela ideia do parecer, né? Você vai lá, você aparece. E desaparece. E desaparece. Você deixa uma nota, né? E vai embora. E a interconsulta lá nunca foi com essa ideia. Era assim, você tá sendo médico junto. O nosso serviço é para ir junto. Óbvio que, às vezes, a gente pediam a nossa participação. Arruma um pouquinho só o microfone. Desculpa. Pediam a nossa participação. E a gente ia lá, a gente falava a opinião e sempre é do médico assistente decidir se ele quer acatar ou não, né? Assim, tudo bem. Mas a ideia é pra você junto. Então, assim, tanto que o nome interconsulta, o nomezinho oficial vem não vem do inglês, mas né, das outras que é Liaison and Consultation, ou Consultation and Liaison, tanto faz. Mas que liaison é exatamente essa ideia do fazer junto, né? Então, é um cuidado colaborativo. Então, com a saída da psiquiatria para um outro hospital, uma outra área, ficou só o serviço de interconsulta lá. E a gente se reorganizou, porque a interconsulta inicialmente só fazia atendimento dos pacientes internados, e a gente mudou isso, e doutora Vanessa, mais uma vez, parte disso, que foi o serviço de retaguarda psiquiátrica. Então, a gente ficava no pronto-socorro, os pacientes não eram nossos, a gente não podia assumir paciente, porque, enfim, o serviço foi deslocado. Exato, né? Mas, por exemplo, chegou alguém na clínica, cirurgia, o que fosse, né, se precisasse, a gente ia lá e ficava fazendo o atendimento conjunto daquele paciente. E assim, se a clínica internasse o paciente, todo dia a gente ia ver esse paciente também, né? E aí a gente começou a participar das visitas da clínica, não todas, porque não dava tempo, até porque não era só a clínica. A psiquiatria não merece também a visita da clínica. Não, gente, eu achava ótimo. Eu ia na visita do Paulo de sexta-feira, eu achava ótimo. Paulo Lins, a gente mandou deixa o arroba dele aí no card. Exatamente. E aquelas coisas, no começo o pessoal fala, mas quem é você, sabe? E assim, o que é que vocês fazem, o que é que não fazem, todas aquelas coisas assim. Mas sim, você falou da questão assim de atender diferente, assim, um quadro muito específico que mudou totalmente o atendimento, não de como era atendido, mas quem atendia, foram os quadros de abstinência alcoólica. Sim, total. Porque eles, antigamente, quando a gente tinha o PS de psiquiatria dentro do hospital geral, esses quadros vinham para a psiquiatria e a gente manejava e eventualmente pedia a clínica ou a neuro, né, dependendo das complicações que acontecessem, para dar suporte e ver o paciente junto com a gente. E isso mudou quando a gente não estava mais lá, pensando que o pronto-socorro de psiquiatria ainda existia, mas, mais uma vez, fora do hospital geral, e a verdade é que a abstinência alcoólica é uma emergência clínica. Sim, né? sem dúvida. Estavam com psiquiatra por conta de,
questões burocráticas. Mas foi bom também, né? Aprendi a fazer isso. E como é que você foi parar na Inglaterra, Laura? Conta pro pessoal. Eu falei no começo que você tava morando na terra da rainha, que agora é a terra do rei, mas enfim, Betinha sempre. Como que você foi parar na Inglaterra? Do PS, da psiquiatria da escola? Da pra Oxford. Pra Oxford. Ai, bom, você já sabe essa história, mas foi assim, mais uma vez aquela história, né, gente? Eu nunca tive, não gosto do Brasil, quero sair do amo meu país, não poderia ser mais brasileira, mais do que brasileira, não poderia ser mais cearense, sabe? Tem coisa assim que eu acho que faz parte do que a gente é. Mas, né, o amor me levou para me levou para fora, enfim, meu marido é inglês e moramos um tempo aqui no Brasil, junto e tal. Mas, por diversos motivos familiares, a ideia é que, tipo, vamos mudar pra lá. Então, no fim de 2009, a gente começou a pensar em mudar. 2019. 2019, 2009. 2009, era uma criança. 2019. Então, assim, também, mesma coisa. Eu não sabia de nada, né? Aí você começa no Google, né? A maravilha da internet. E aí, o ponto era ir, da mesma forma que a gente tem CFM, CRM, foi ir no que seria o conselho de lá, que é o GMC. E entender como é que era o processo de revalidação, o que é que precisaria ser feito e, né, assim, quais os caminhos. E aí, não sei se vale a pena ir falando aqui, porque tem vários caminhos. Quem quiser, gente, a Raquel bota aí meu e-mail no final, eu não me incomodo. Vamos abrir uma caixinha de perguntas pra dizer quais são esses caminhos e listar. Exato, não me incomoda, eu só acho aqui, que vai virar outra coisa aqui e a gente não termina nunca. Que também não é ruim, né? Mas, então, bom, fui ver. E aí, entendendo um pouco do processo e entendendo qual eram as possibilidades, digamos assim, mais rápidas, que eu poderia fazer poderia mudar para lá, já começar a trabalhar e depois trabalharia na revalidação naquele primeiro ano, eu fui aplicando para empregos. E já era possível você, como especialista, aplicar para empregos lá, Laura? Já. Porque em outros países isso não é impensável. Não. Na Inglaterra já existe essa possibilidade. Existe a possibilidade, assim. Você pode aplicar, por exemplo, eu pude aplicar para postos já de psiquiatria da infância e adolescência. E aí você pode aplicar para duas situações. Eles têm lá que chama locum, mas é como se fosse um médico temporário. Tá. Como médico temporário, você não precisa estar como se... Não tem como é o nome agora? RQE? O RQE. RQE. Então, assim, você não precisa mostrar que você tem o RQE, porque você vai ser um médico temporário, eles vão analisar, assim, sua experiência, então, mesmo que você seja de outro país, poderia. Mas precisa você ter um sponsorship, tá? Daquele lugar, porque eu vinha de fora, eu sequer tinha o CRM inglês na época. Então, eu vou explicar isso só rapidinho. Você... 3 maneiras principais. Ou você faz as provas como se fossem as provas de medicina, que a gente tem aqui, é o Revalida, né? Então, você faz a prova para mostrar que você, tipo, é médico. Você tem uma segunda opção, que você pode fazer, e eu não sei se para todas as especialidades são assim, mas para psiquiatria, você tem o Royal College of Psychiatrists, que aí, se você fizer como se fosse a prova de título, você passando, ao se juntar ao Royal College, você pode se matricular e tirar o seu CRM. Tá. E a outra possibilidade é por o sponsorship, que aí eles te dão, e você tem um período de 2 anos que você pode ficar trabalhando com esse sponsorship, né? Como também se fosse um CRM provisório. E aí, durante esse período, você se organiza para, né, assim, fazer os outros processos que são processos permanentes. E foi isso. Então, e aí, tô resumindo. Não, claro. E aí você já conseguiu um sponsorship lá em Oxford, que é onde você tá até hoje. Foi, Aí, quando fui, apliquei. E Oxford, gente, foi bem assim, viu? Porque eu sabia onde a gente ia morar, porque no começo o Henry já tinha o emprego dele, então eu sabia onde é que a gente ia morar. Eu tava olhando os locais que ficavam próximos. Aí eu disse, bom, é próximo de Oxford, né? Por que não? Ousada. Ainda bem que era você, amiga. Gente, Laura, com seu extenso currículo, porque assim, não é qualquer pessoa que vai lá, vou ali pedir bater na porta de Oxford, ver se eles me aceitam pra trabalhar lá. O clássico do meu pai né? O não você já tem, aí você corre pra pegar a humilhação, mas deu certo. Deu certo. Nem teve humilhação, coisa nenhuma. Não teve humilhação, felizmente, mas... isso também, acho que algumas coisas. Sim, eu tinha um currículo legal, o fato de ter feito pediatria nessa hora
impressionou bastante, Sim. sabe, pro pessoal de fora, porque todo mundo ficava assim, nossa, né, ter feito tudo isso. E o currículo também de experiências, porque apesar, pronto, eu terminei a residência em 2016, a gente se mudou em 2020. Então, apesar de terem sido só 4 anos e, sei lá, 4, 5, 6, 19, 5 anos, tá, vamos arredondar aí. Apesar de ter sido só 5 anos trabalhando, e aí, assim, apesar de eu, a partir do momento que não foi mais preciso na residência não dar plantão, eu parei de dar plantão. Então, para algumas pessoas isso pode ser, não trabalhava muito, mas com exceção de dar plantão, eu trabalhava muito sim. Uhum. Eu sempre tive mais de um emprego, eu estava lá no consultório, também não porque o consultório, sabe, essa coisa, mas do que eu pensava que fazia sentido o consultório. Então, sim, eu sempre trabalhei muito, junto com a psiquiatria por, eu nem lembro quantos anos ainda, acho que até 2017, eu ainda dava também, eu era... Mentira, eu dava plantão, olha eu aqui mentindo, num negócio que vai ficar gravado para a posteridade. Eu fiquei dando plantão, sabe porque eu dava plantão de pediatria, aos domingos eu ficava como, enfim, plantonista e preceptora de uma enfermaria que era ligada não aos residentes, mas aos alunos da medicina da Unifesp, que eles passavam nessa enfermaria. Enfim, então assim... Sim, o fato de ter feito pediatria, o fato de quando você mostra o currículo, você mostra o tanto de coisa que você estava trabalhando, faz diferença. E, gente, assim, o momento de trabalhar é quando você é novo mesmo, sabe? E trabalhar, assim, para ter as experiências, para ver o que de fato você gosta, porque para mim foi muito disso. Eu tinha também, foi muito positivo, eu estava concluindo o meu mestrado, então, isso também conta, né? Porque eu podia colocar lá, mestrado, tinha bolsa e tudo. A bolsa ia pro projeto, por sinal, para poder financiamento, né? Mas, Então, mas foi isso, eu olhei lá, quem é, tu mandou um e-mail, amiga. É mesmo. Uau. Então, assim, gente, pra você que tá ouvindo e pensa assim, nossa, é impossível. Não é. É claro que, de novo, esse é um recorte muito particular. Provavelmente não é uma experiência, né? A experiência da Laura é uma experiência muito bem sucedida de trabalhar fora. Ela trabalhou depois numa unidade de internação psiquiátrica. Agora, eu vou contar. Agora ela tá trabalhando no que corresponderia ao CAPS lá, né? E, enfim, e fazendo trabalho administrativo, então é uma história de muito sucesso, mas que também motivada por essa modificação familiar, né? Sim. De se mudar pra lá. Então, mesmo que eventualmente demorasse pra dar certo, né? Você tinha um respaldo, né, amiga? Porque muita gente vai, se joga e você precisa se estruturar. Acho que pra ir, né? Exatamente. Especialmente financeiramente, num país estranho, numa terra estranha, em libras, que não é trivial. Não, em libras, gente. Qualquer dinheiro que eu tinha aqui né? Aquela que eu tinha salvado, guardado antes, não valia grandes coisas. Mas acho que aquelas... Sim, é uma coisa muito específica, cada um tem sua história, mas acho assim, reflexões, né, que eu tiro, porque assim, na época, mais uma vez, família de médico, não sei o que, meus pais, gente, eu acho assim, se meus pais um dia não me apoiaram, eu sequer não percebi, mas eu sabia que eles estavam ansiosos, assim, preocupados, porque enfim, se você pensar, eu tinha meu próprio consultório, eu tinha minha carreira na Unifesp, que, né, nossa e tal. Então, assim, eu tinha uma vida organizada aqui. E foi assim, beijos e vou, porque isso é o que faz sentido. E deu certo, né? Mas acho que isso é importante, a reflexão que eu fico é que, assim, carreira é muito importante e lógico que somos pessoas que, assim, né, gente... escola e medicina e depois a residência e não sei o que. Então, assim, a gente, né, como é que fala, gente? Esqueci o nome pra isso. Mas, tá entendendo, né? Mas tem uma hora que a gente começa a ver, então, assim, o que é mais importante, como você casa, como você faz as suas prioridades. Então, o fato de ter escolhido isso, não foi assim, eu tô largando tudo pelo meu marido. Eu sabia muito claramente que era assim, eu vou reconstruir tudo lá, mas se eu preciso reconstruir porque isso faz sentido na minha vida pessoal, então é o que eu vou fazer? Então eu não tava indo pra largar tudo, entendeu? Era pra reorganizar.
E isso assim, se você falou, né, eu tava coordenando uma das enfermarias lá e agora no começo do ano eu mudei para os serviços ambulatoriais e também uma coisa pessoal, enfim, por família, não vem ao caso, né, ficar discutindo aqui, mas uma decisão de, tipo, é como você casa isso. E sabe eu não pensei muito nessa entrevista. Mas uma coisa específica que eu pensei é que talvez você me perguntasse assim, e por que você quis fazer pediatria, psiquiatria da infância e adolescência, tal. E uma coisa que eu escutei muito ao longo, assim, de várias pessoas é dizer assim, é porque eu gosto de criança. E assim, sim, né? Você não vai fazer uma especialidade da qual você não gosta da faixa etária do público que você vai atender. Isso é óbvio. Mas se você gosta de criança, se esse é o motivo principal, gente, vá ser mãe, vá trabalhar como, sei lá, coordenador de festa infantil, qualquer outra coisa assim. Porque duas coisas. Que o momento que você vê lá as crianças e os adolescentes, eles estão muito frágeis, entendeu? Então, não é aquela coisa de brincar com a criança e tal. Você tem que ter um entendimento que é uma coisa diferente. E segundo, que assim, psiquiatria da infância e adolescência é a criança, é o adolescente, é a família. É a família toda. Uhum. E no nosso contexto, mais especificamente, é a mãe. Então, para mim, assim, é uma profissão muito feminina no entendimento do que é essa maternidade. Então, eu acho, assim, que essa história de dizer... eu gosto de criança, que bom. Né? Que bom, né? Que bom. Parabéns, mas não necessariamente assim, esse é o caminho. Né? Então, assim, esse entendimento de que você vai estar lidando com famílias e, sabe, a gente termina a residência até jovenzinho, digamos assim, né? Eu não tinha filhos quando terminei a residência, assim, felizmente vendo uma família que tem trocentas crianças, então tinha ali uma experiência nesse sentido, mas de repente você se vê, você é o responsável literalmente o responsável, para estar orientando uma mãe, uma família inteira, sabe, aquela criança no desenvolver dela, para ir na escola e falar. Então, assim, você tem que pensar nisso e ser responsável. Então, essa é a parte que, assim, quando quem não fez esse treinamento vai só pro consultório, passar a medicação de TDAH, não vou mentir, chateia. E não é porque, assim, tá roubando paciente, gente. Não, a gente nem dá conta de... A gente sempre diz aqui que, assim, exato. Gente, a gente não dá conta de atender todos os casos de TDAH, por exemplo, no caso da... E me fala uma coisa, Laura, que eu tenho uma curiosidade, antes da gente finalizar, porque passa rápido, gente, né? Mas, em relação a gente fica recebendo o tempo todo sendo bombardeado por conteúdo, né? No Instagram, na internet, e aí... O quanto que você acha que mudou de quando a gente terminou a residência, que já faz alguns anos, para agora, a prevalência de alteração de comportamento e há algum grau de piora da saúde mental das crianças, da pandemia para cá, por exposição de tela? O que você acha que tem sido... O que a gente já pode enxergar? O que a gente já tem? Porque eu sei que há pouco tempo é tudo muito percepção subjetiva, né? Mas o que a gente já tem de objetivo nesse sentido nos últimos 10 anos? Não, é claro que tem. Tem estudos sobre isso também, não é? Assim, digamos, os grandes estudos, digamos, epidemiológicos, esses a gente ainda não tem, assim, repetindo o que foi o grande estudo, que é assim, 25% das crianças e adolescentes vão ter dificuldade de saúde mental, o que, galera, é muito... É muita criança. Né? 25% muita gente, é muita gente. Isso não quer dizer transtornos graves, tá? Mas significa que eles vão ter alguma dificuldade, né? Bem epidemiologia, alguma dificuldade em algum momento da vida e vão se beneficiar de ter um suporte. Super. E também o que a gente sabe é porque... tem todas aquelas discussões, assim, de tipo, as crianças estão sendo medicalizadas, não sei o quê. E também já tem estudos mostrando, estudos brasileiros, então, assim, vamos pensar só na nossa realidade, que, assim, o gap de acesso e tratamento na psiquiatria da infância e adolescência é absurdo, assim, menos de 15% dos nossos pacientes realmente são atendidos e recebem o que eles precisam, sabe? Então, assim, mas sim, já tem dados mostrando que, especificamente depois da pandemia, porque foi uma grande mudança, né? Questão de parar as escolas, o distanciamento social, que aí para as crianças e adolescentes virou
A possibilidade era as mídias sociais, mas há uma diferença enorme, isso é sabido também, que assim, uma coisa eu tô aqui com você, né, conversando, eu vejo suas reações, isso me ajuda a me regular, isso me ajuda, tipo, eu posso falar uma coisa que você, não, o pessoal da câmera não vê, mas algo que eu tô falando, pode fazer um cara assim, tipo, porra é essa? Sabe? Então, assim, e eu tenho que lidar com a sua reação no momento, eu tenho, né, tem uma questão de corregulação e interação ali, interpessoal. E na internet não tem isso, gente. O tanto de coisa que é assim, não gostei, bloqueio, não gostei, não respondo, finjo que não é comigo. Ou também talvez fico super afetada e aí fica aquela ansiedade, eu não sei o que fazer com aquilo, aí... Ou eu respondo de uma maneira que acaba criando, aí quando, tipo assim, tem 500 comentários já, retweet, não sei o que, não é tweet, é X agora, né, mas enfim, sabe, então assim, a maneira da comunicação é totalmente diferente, e a gente sabe que isso afeta porque estamos num período, assim, do desenvolvimento, estou pensando assim, crianças e adolescentes, que a gente está desenvolvendo digamos, as nossas habilidades sociais, né, e Ai, gente, desculpa. Às vezes eu penso assim, estou me tornando a pessoa que mais temia. Aquela que esquece as palavras em português que eu quero falar. Ridículo. Mas, enfim, o ambiente, né, o ambiente social que vai te conectar é totalmente diferente. Total. E com a pandemia também, o que a gente teve é assim, né, gente? Isso... Sim, foi super divulgado na época. Muitas crianças iam para a escola e a escola era o período de, assim, é onde eu tenho a minha comida, é onde eu tenho a paz, é onde eu tenho cuidado, é onde... E de repente em casa não tava legal. Não porque era direto com a criança, no sentido assim, foi violência direcionada à criança, mas o ambiente em casa não estava legal, o ambiente em casa tinha carências, né? E isso, assim, carências de todos os níveis, porque a gente pode pensar numa população mais carente, tipo assim, eu não tenho a comida para a minha casa, mas também coisa assim, os pais estavam super ansiosos, digamos, eu era um profissional autônomo, eu era uma classe média alta, que seja, sei lá, mas de repente eu vejo que eu vou perder meu negócio. E papai e mamãe não estão dando conta deles, imaginem dar conta de mim. Então, tem todas essas questões. Então, sim, a resposta simplificada por diversos motivos é sim. A gente está vendo um aumento, sim, digamos assim, da apresentação. Eu acho que isso vem junto também com o fato de que está se falando mais de saúde mental. Sim, e se olhando mais para isso. Se olhando mais para isso, o que é muito positivo, mas tudo tem dois lados. Já dizia a música do Skank, né? É do Skank? Sei lá. Depois a gente procura a música e bota no... Acho que é. E tudo tem dois lados. Mas que é a questão, assim, tudo que se generaliza, vira informação popular, às vezes a mensagem correta se perde, né? Sim. E aí começa aquela coisa assim, que todo mundo tem um diagnóstico. Todo mundo tem que ter um CID. Que... Nem sempre. Não. E, na verdade, nem sempre, na maioria das vezes, não. E muitas vezes a conduta é observar, expectante, acompanhar, que é o que você falou lá no começo. E aí o não é difícil, muitas vezes, né? Pra mim não é não, mas... Exato, não, mas eu digo, pra quem tá recebendo, não. E pra quem tá começando, também, né? Sabe, essa história do quem tá começando e fazendo um link com aquela coisa, porque eu gosto de criança, não sei o quê. Quando a gente tá começando... A gente quer ser gostado, né? A gente quer que os pacientes, sei lá, fiquem felizes, alguma coisa assim. Então, é muito difícil a gente fazer atendimentos onde a gente vai frustrar o paciente. Ou a família do paciente, naquela demanda que eles acham que é o que tem que ser respondido ali naquela hora, né? Isso tem toda profissão a um ponto, toda especialidade da medicina, mas na psiquiatria é uma coisa muito importante, né? Porque a gente tem que dar o que a pessoa precisa. Não o que ela quer. Inclusive, né, isso até faz parte do desenvolvimento, né? Tipo assim, eu quero isso, a gente não tem tudo que a gente quer, né? Frustrações edificam também.
Fica Então, a minha frase para o chamado. Excelente. Frustrações edificam. Muito bom. Bom, gente, a gente poderia ficar aqui mais 3 horas conversando, Laura, para saber aí todos os meandros do seu caminho, que é certamente brilhante. A gente fica muito feliz de você ter reservado 1 hora para conversar com a gente nesse seu tempo. E assim, se vocês gostaram, gente, deixa aí o like de novo, sigam, se inscrevam. A gente vai deixar a Laura... Bom, a Laura tem o grande privilégio de morar na Inglaterra e não precisar ter redes sociais profissionais, como muitos de nós que passam aqui. Então, esse é um grande privilégio, assim como o nosso colega da Irlanda que teve aqui também, que falou que essa era a grande vantagem de morar na Irlanda. Nossa, aquela quero fazer podcast. É podcast? É, Fala podcast. 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 Tá ótimo. Quero fazer assim. Exato. De Então, alegria. assim, a gente abre uma caixinha de perguntas quando esse episódio for ao ar, pra vocês deixarem as suas dúvidas e perguntarem o que vocês tiverem vontade de saber. A Laura vai ter o maior prazer de responder. Deixa sua mensagem final, amiga. Um abraço. Um abraço. Quem você quer mandar um oi pra alguém? Vou fazer que nem a Xuxa, né? Um beijo pro meu pai, pra minha mãe. Eles vão assistir, certeza. Com certeza. E também, assim, né? Mais uma vez, psiquiatra da infância e adolescência, eu falei tanto aqui da importância da família. É a família, né? Aquelas são os alicerces que toda família é família também. Não precisa ninguém ser igual a ninguém, então, às vezes, mas é o que a gente teve de cuidado, de suporte lá, desde, sabe, do nascimento e antes, e que vai ajudando a gente a ser o que a gente pode ser. É isso, muito obrigada. Se vocês gostaram, deixem um like e passem para os amigos. A Ana não tá aqui para dizer que se vocês não gostaram, de que para os inimigos também tá valendo. Obrigada por terem ficado até o final e até a próxima.